Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero sinceramente que vocês estejam bem, maravilhosos. Vamos agora iniciar um vídeo de correção sobre o conteúdo titulado Modelos Atômicos, tá certo? A primeira questão é descrita da seguinte maneira. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford, tá certo? Foi considerar o átomo constituído de... A gente sabe que o modelo de Rutherford foi o terceiro modelo feito através de experimentos científicos. O primeiro modelo é o de Dalton, que foi denominado bola de bilhar, que é mais conhecida aqui no Nordeste como bola de sinuca, né? Que ele é esférico, maciço, impenetrável, indestrutível e é a menor proporção da matéria. Depois veio o de Thomson. O de Thomson, ele pegou essa ideia de Dalton, né? Que é uma esfera impenetrável, indestrutível e a menor proporção da matéria, e pegou ela e colocou os elétrons incrustados nela, certo? Então, ele é constituído de uma esfera maciça com elétrons incrustados. Esse modelo atômico foi chamado de pudim de passas. E depois veio o de Rutherford. De Rutherford é simples. O modelo dele, ele apresenta o núcleo com carga positiva, tá certo? Esse núcleo é extremamente denso e pequeno. E em volta dele, os elétrons giram, ficam girando em volta desse núcleo. Esse local onde os elétrons giram em volta do núcleo é chamado de eletrosfera, tá certo? Então, basicamente, o átomo de Rutherford é constituído do núcleo muito pequeno e denso e de eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, tá certo? Então, esse daí é a definição do átomo de Rutherford. Então, sabendo disso, vamos agora responder a pergunta. A letra A. Há elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Bem, a gente sabe que os elétrons ele apresentam o quê? Carga negativa e não positiva. Portanto, está errado essa questão. Vou até arriscar assim fazer que está errado. Certo? Vê o próximo. Uma estrutura altamente compactada de prótons e de elétrons. Bem, a gente sabe que os prótons, né, que não tem essa definição de prótons ainda, a gente chama de núcleo, ele é bem compactado, mas os elétrons não. Os elétrons, ele está, digamos, muito distante um dos outros. Tanto é que a gente diz que a definição do átomo de Rutherford é um imenso vazio. Para a gente ter uma ideia, se o núcleo do átomo ele fosse do tamanho de uma bola de futebol, os elétrons estariam na arquibancada. Então, ou seja, o elétron nada mais é do que um imenso vazio. Então, essa definição também está errada. O núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron, o núcleo de massa desprezível. Então, o que a gente aprendeu? A gente sabe que a massa do átomo de Rutherford está no núcleo. O núcleo é denso, certo? Ele é denso. Se ele é denso, então a massa dele é muito grande. Já os elétrons, ele praticamente não tem massa em comparação ao núcleo. Portanto, essa alternativa também está errada. Próximo. Uma região central com carga negativa chamada de núcleo. Não, o núcleo, como vocês estão vendo aqui, ela apresenta carga positiva. Portanto, essa alternativa também está errada. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Certo, a gente tem um núcleo muito pequeno, denso, certo? Mas cercado por elétrons girando ao redor dele. Então, a opção correta vai ser a letra E. Próximo. Outra questão também sobre o átomo de Rutherford. Foi comparado com o sistema planetário, realmente planetário, como o núcleo fosse o Sol, né? E os elétrons fossem os planetas. O núcleo atômico representa o Sol, como aqui eu estou dizendo, e a eletrosfera é onde ficam os planetas, girando ao redor dele.
Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga negativa, sim. Os elétrons têm carga negativa, então a questão lá é essa. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo e os elétrons apresentam uma carga negativa. Essa região que os elétrons ficam girando, como eu expliquei na outra questão, é chamada de eletrosfera. Então está corretíssimo. Contém as partículas de carga elétrica positiva? Não. O que contém carga elétrica positiva é o núcleo. Então está errado. Contém nêutrons. Nêutrons, essa ideia de nêutrons, ela é uma ideia posterior ao modelo atômico de Bohr. Porque a gente viu 4 modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton, que eu expliquei, o de Thomson, o de Rutherford, que essa questão é a questão anterior, e o de Bohr. Nenhum deles ele fala sobre os nêutrons, que o nêutron está junto com os prótons no núcleo do átomo. Então, nenhuma dessas questões ele fala sobre o nêutron, certo? Nenhum desses modelos atômicos, para ser mais preciso, fala sobre o nêutron. Okay? O nêutron vai ser descoberto depois do modelo atômico de Bohr. Ok, pessoal? Então, essa questão também está errada. Concentra praticamente toda a massa do átomo. Então, não. A massa do átomo está concentrada no núcleo, certo? E não na eletrosfera, como que fala a questão. Então, está errado. Contém prótons e nêutrons? Não. Prótons e nêutrons, ele está presente no núcleo do átomo e não na eletrosfera, como a gente vai ver depois da ideia do modelo atômico de Bohr. Ok, pessoal? Então vamos lá. Próximo. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. O modelo atômico não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Vamos lá. O modelo atômico não é indivisível. Então, beleza. E possui propriedades elétricas. O modelo atômico de Dalton, ele não possui propriedades elétricas nenhuma, certo? Ele é indivisível. É uma esfera indivisível, impenetrável, indestrutível, certo? Mas ele não possui propriedades elétricas. Quem vai possuir o primeiro átomo que possui propriedades elétricas é o de Thomson. E o que seria propriedades elétricas? Seria cargas, certo? E a gente viu isso no de Thomson. O de Thomson, ele é um núcleo também esférico, duro, indestrutível, mas ele apresenta aqui, cargas negativas incrustadas nele, que são justamente os elétrons. Essas cargas negativas é o que vai dar a propriedade elétrica para ele. Portanto, essa primeira alternativa vai ser Thomson. Então, vai ser a opção B ou a opção E. Ok? Vamos continuar. Um átomo é uma esfera maciça. Então, esse é o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton, tá certo? Então, no caso, a segunda opção é Dalton. Aqui a gente já mata que é a resposta B. Mas vamos seguir em frente. O átomo formado por duas regiões, denominada núcleo e outra eletrosfera. Bem, isso a gente aprendeu, que esse tipo de modelo atômico é o de Rutherford. O núcleo ele é pequeno, certo? Denso, e os elétrons ficam na eletrosfera girando em volta dele. Portanto, esse modelo atômico é o de Rutherford. O terceiro é Rutherford. Então, a opção, novamente, é a opção B. Ok? E a última questão. Em relação ao modelo atômico de Rutherford, novamente o modelo atômico de Rutherford, marca os itens verdadeiros. Então, esse modelo baseia-se no experimento de eletrólise de solução de sais de ouro. Bem, pessoal, o que é eletrólise? Né? Talvez vocês não estejam acostumados com esse termo, eletrólise. Eletrólise é o seguinte, quando a gente coloca, por exemplo, um determinado material, geralmente líquido, com corrente elétrica, acontece uma quebra das moléculas e acaba formando um outro tipo de substância. Por exemplo, eletrólise da água. A gente pega a água, que é formada de H2O, certo? Pega um recipiente com água. Vou aqui fazer um recipiente com água, certo?
Esse recipiente com água a gente coloca uns eletrodos, tá certo? E joga energia elétrica nele. O que vai acontecer? A partir dessa energia elétrica, as moléculas de água vão se quebrar e vai formar a molécula de O2 e H2, tá certo? Molécula de oxigênio que a gente respira e de H2 que é muito inflamável, que é usado em vários aparelhos, que era usado muito para a questão de balões, para inflar balões, porque é um gás leve. Então, basicamente esse é o processo de eletrólise. Não foi dessa forma que descobriu o modelo atômico de Rutherford. Então, essa questão aqui está errada. A B. Ele apresenta uma matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons, certo? Então, a gente sabe que os elétrons estão extremamente distantes aos prótons. Se lembra daquele exemplo que eu falei, da analogia? Se os prótons estão no núcleo do átomo, certo? Então, os elétrons que ficam ao redor desses prótons, ele vai estar numa distância extremamente longa, extremamente distante. Parece até redundante, é uma distância extremamente distante. Mas assim, fazendo analogia, se o núcleo, que é constituído de prótons, carga positiva, ele é uma bola de futebol, os elétrons, ele vai ficar na arquibancada, portanto, uma distância muito grande. Então, essa opção também é mentirosa, porque eles não têm contato direto. Muito pelo contrário, a distância entre os elétrons e os prótons é enorme. Vamos lá, na outra. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada por partículas alfa. Exatamente. A gente já viu o experimento, né? Aqui é mais ou menos o seguinte. Vou tentar reproduzir mais ou menos, certo? A gente tem aqui um papel filme, verdade? Imagina que seja um papel filme em volta, tipo formando quase um círculo completo, ok? Aqui a gente tem uma lâmina de ouro, bem fininha, certo? E aqui a gente pegou um material radioativo que emite radiação alfa. Esse material radioativo emitiu radiação, certo? E boa parte dessa radiação acabou passando no papel fino de ouro. Aí parte da radiação bateu no papel e desviou sua luz. E outra parte bateu e voltou para o mesmo local. Então daí deduziu, né, que o átomo é um imenso vazio, constituído do núcleo muito denso e pequeno e de elétrons extremamente afastados longe desse núcleo. Então foi através desse experimento. Portanto, a opção C aqui é verdadeira, o outro. Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele apresenta com valores de energias múltiplos internos de um fóton. Pessoal, sim, esse nível de energético, nível de energia, a gente só vai trabalhar ele com o modelo atômico de Dalton, que sucede esse de Rutherford, certo? Que os elétrons estão na eletrosfera, correto, mas estão distribuídos em diferentes camadas de energia, ok? Mas só no modelo atômico de Dalton. Rutherford não fala sobre isso, ok? E o próximo esse modelo é semelhante ao sistema planetário, verdade? Em que os elétrons se distribuem ao redor do núcleo, verdade? Como se fosse, no caso, os planetas, né? E assim como os planetas em torno do Sol, como eu disse, né? Assim como os planetas em torno do Sol. Então, o Sol vai ser o núcleo constituído de cargas positivas e os elétrons serão os planetas. Então, essa opção está corretíssima. Pois é só isso, meus queridos. Um abraço, valeu e até mais.